Chegamos! Que oportunidade maravilhosa! Mais uma vez nos encontrarmos, não é, gente? Aqui nessa calçada virtual, que é o nosso podcast sobre a educação e suas múltiplas conexões. E é claro, sentar nessa calçada é se dar o direito de crescer, de evoluir, de encontrar-se com pessoas tão diversas, mas ao mesmo tempo tão ricas de conhecimento, de experiências, de vivências. E hoje, evidentemente, não poderia ser diferente. Nessa calçada virtual, nós temos a grande oportunidade de conversar com uma pessoa que já esteve aqui conosco em outra ocasião, mas que trará para nós conhecimento, vivências, reflexões sobre um assunto necessário, urgente para os dias de hoje. Não só por uma questão histórica, mas também por uma questão mesmo social, não é? Pelos últimos acontecimentos que experimentamos, que constatamos em nossas escolas, em nossas famílias, que atingiram diretamente a sociedade, a vida das pessoas. Nós queremos agradecer por sua presença conosco aqui, de forma virtual, mas a gente sente a sua presença, é claro, não é? E pedir já que, se não se inscreveu ainda em nosso canal, faça isso. Não demora, tá? Se inscreve, dá esse apoio, chega junto, convida outras pessoas também para se inscreverem, compartilhe os episódios, vai lá no nosso canal e, claro, curte, compartilha, aciona o sininho, porque o importante é a gente estar juntos para levar, construir conhecimento e ao mesmo tempo crescermos humanamente, tá bom? E eu estou falando aqui de uma pessoa que, em sua presença, nós já sentimos muita solidez, muita firmeza por falar com propriedade, por orientar com segurança. Estou me referindo a você, Aline Leite Garcia Fontinelli. Seja muito bem-vinda a essa calçada virtual que já é conhecida sua, né? E que bom que você está aqui conosco. Primeiramente, quero agradecer, né, mais uma vez o convite, né, de vocês e a atenção de estar trabalhando sempre em temáticas tão importantes, né, que a gente sabe o quanto hoje se faz importante trabalhar alguns temas, né, e agradecer a vocês também que estão acompanhando, né, que sempre têm esse cuidado, essa atenção de estar com a gente, e espero que hoje nosso diálogo acrescente algo, né, traga algo de novo e como também, assim, que possa contribuir para a temática principal de hoje e da atualidade, né, porque como foi falado, a temática que a gente vai trabalhar hoje é uma temática extremamente importante e que está bem atual, né? É verdade, né? E se você tem uma pergunta, já envia para a gente no nosso chat, tá bom? Vai estar aí aberto para você participar. Não é? Se não podemos responder de imediato, mas a gente vai entrar em contato, a gente vai responder, né, posteriormente. Mas o importante é você ficar conosco. Vamos construir juntos esse nosso episódio do podcast Calçada Virtual? É isso? Bora começar então. Olha, o tema de hoje, como nós falávamos, ele é necessário. E a gente vai logo para o ponto, Aline, eu acho crucial. Experimentamos há alguns dias, estamos vivenciando ainda, não é? Uma sensação de insegurança em nossas escolas, né, provocada justamente, não é, por alguns episódios que não podemos chamar de isolados, porque eles atingem diretamente a coletividade, por mais que aconteçam em lugares talvez remotos, distantes, mas eles atingem também diretamente, emocionalmente, a todos os alunos, a todos os professores, profissionais que trabalham, né, na educação. E, sobretudo, também as famílias. Nós estamos falando de episódios que mexeram diretamente com nossa forma de acolher, de orientar, de conduzir, de perceber talvez até o próprio espaço educativo. Quando você se deparou com essa realidade, Aline, com um profissional, com psicóloga, com pessoa que atua diretamente em um ambiente escolar, quando você se deparou com essa realidade gritante, severa, qual foi sua primeira impressão ou a percepção que você teve, humanamente falando, tecnicamente falando? Primeiro, assim, Aldísio, algo que ficou muito claro para a gente depois dessas situações, né, recentes, né, é que a humanidade, de certa forma, ela está doente, né, então, assim, Opa, isso é forte, né? ela precisa dessa atenção voltada para essa questão da saúde mental, né? É como se a gente, desde a pandemia, né? Eu percebo que existe essa necessidade de olhar a saúde além da questão física, né? Mas como também mental.
E uma coisa que eu bato sempre na tecla é a necessidade de todo ser humano, independente de idade, né, já estar em processo de psicoterapia. Porque a gente viu, depois desses últimos acontecimentos, que a gente não tem controle do que acontece, do que nos atinge, né, de como chega pra gente, né? E aí, a psicoterapia, ela vai ajudar nessa questão também de entender minhas emoções, de saber lidar com elas, de saber lidar com aquilo que eu não tenho controle, com aquilo que eu não esperava, com aquilo que me chega e me atinge, que me causa medo, que me causa espanto. Então, assim, antes de mais nada, assim, a necessidade de tanto alunos nesse processo de educação, como também profissionais que estão ali à frente, né, professores, coordenação, essa necessidade da psicoterapia, da psicologia, de cuidar da saúde mental, porque depois fica também aquela questão, né, como é que eu posso, enquanto professor, como educador, como coordenação, cuidar do outro se eu não me cuido? Né? Então, fica sempre esse questionamento, né? Aline, na última vez que você esteve conosco, você enfatizou muito também essa dimensão do cuidado integral do ser humano, né? E falava isso tendo como referência a própria pandemia. Você cita novamente agora esse contexto, né? De que a pandemia trouxe à tona, né? Evidenciou Sim. algumas situações, não só de insegurança, de controle, né? De vírus e assim por diante, mas também de situações que se referem a adoecimento mental, emocional, né? Você acha uma conexão, percebe uma conexão entre os últimos episódios nas escolas, não é, com mortes, com violência, não é, com essa sensação completa de insegurança, né, que é fruto também de uma sociedade que se percebe também insegura, uma vez que a escola reflete também, não é, essa realidade social. Você percebe uma conexão, um vínculo entre o que aconteceu ultimamente nas escolas, em muitas escolas, né, e a pandemia em si, né, com toda a problemática que foi evidenciada? Sim, porque assim, quando esses acontecimentos vêm, como por exemplo a pandemia, esse último acontecimento, né, da violência dentro do ambiente escolar, querendo ou não, são acontecimentos que desestabilizam, né? Então, assim, que me tira da minha rotina, que me tira do meu contexto, que me tira do meu controle. Então, são acontecimentos que, se a gente parar para pensar, tanto a pandemia quanto esses últimos acontecimentos, né, são acontecimentos que, de certa forma, me tiraram ali da minha passividade. Então, eu já acordo com medo, eu já acordo sem saber o que vai acontecer, eu já acordo com receio do que pode acontecer, do que eu vou fazer. Então, já iniciou essa preocupação, né? E é assim, Aldis, uma coisa que eu sempre gosto de destacar é que a saúde mental não é a questão assim de, eu tenho saúde mental é porque eu não sinto os acontecimentos que me vêm ou que me chegam. Não é isso. Sempre eu gosto de destacar que saúde mental é equilíbrio. Então, como é que eu vou lidar com aquilo que me vem? Porque vem. Né? Então, assim, a gente tem que entender que a gente estar vivo, nós estarmos vivendo nosso ambiente, seja ele de trabalho, seja ele de escola, seja ele na universidade, seja ele dentro da família, os acontecimentos, eles chegam, né? Então, assim... Não tem como colocar uma redoma, né? Isso. Não há como pegar o livro do Pequeno Príncipe e dizer assim, eu sou a flor, que agora eu vou colocar uma redoma sobre mim e assim estarei protegido de toda interferência social. Isso não existe, né? Não Isso. há como se proteger. O Pequeno Príncipe tentou fazer isso com a flor dele, mas não funcionou. A realidade também é essa, né? Isso. E aí, assim, a gente precisa entender essa questão, até que ponto eu entendo de saúde mental, porque quando começou, de certa forma, a aumentar a fala sobre saúde mental na pandemia, dessa necessidade de psicólogo, de tratar saúde mental, não só a saúde física, como também a saúde mental, muitas pessoas elas acabam confundindo o que é ter saúde mental. E ter saúde mental não é eu não me sentir atingida com os acontecimentos, porque aquilo que você falou, como é que eu posso viver sem me sentir atingida? Né? Então, até mesmo porque, Aline, você veja, na pandemia, né? Quem foi que não se viu, né, não se percebeu atingido diretamente, Sim. não é, tanto pelas interferências sociopolíticas, né, com as decisões que foram tomadas, protocolos que foram criados de segurança, né, bem como também, né, com as novas formas de relacionamento, né, de trabalho também agora mais remoto, de venda, enfim, então atinge diretamente. E agora também, né, a gente quer proteger nossos filhos, quer proteger os alunos, né, os estudantes, os professores, mas essa proteção ela é meio que ilusória, seria isso? Porque inevitavelmente nós iremos nos ver
afetados, né, por tudo aquilo Sim. que está acontecendo ao nosso redor. Sim. E a gente entender, né, que não tem como a gente fugir daquilo que acontece. É, Né? fato. Então, na pandemia a gente viu isso. Lógico que na pandemia a gente teve que se refazer, a gente teve que, como você mesmo colocou, né, novas formas de se relacionar, novas formas de trabalhar, mas a gente não pôde parar, né? Não tem como parar por tempo indeterminado. A gente teve que se mover, a gente teve que rever novas formas, novas configurações, né? E aí eu percebo que isso que faz com que o ser humano acorde, né? Tem um estalo, né? Então, pera ainda, o que é que eu preciso aqui, o que é que não tá legal aqui, o que é que eu preciso colocar no lugar. E é exatamente assim, a busca desse equilíbrio. Eu falo isso, né? Que a saúde mental não é eu não sentir o que me acontece, né? Porque estranho seria se eu não sinto. A saúde mental é exatamente esse equilíbrio. Então, como é que eu tô lidando com as coisas que me chegam, né? Então, hoje eu acho que mais do que tudo, assim, fica o questionamento, inclusive para vocês que estão nos acompanhando, né? Assim, como é que eu tô lidando com aquilo que me chega, né? Porque chega, né? Então, independente do que chega, mas assim, como é que eu lido, como é que eu trabalho, o que é que eu tenho feito. Porque também, Aldisião, a gente falando desse contexto escolar, né? Eu sempre passo nas salas para conversar com os alunos nesse contexto de saúde mental, para que eles possam entender que o ser humano, como você falou no início, ele é complexo. Então, eu não sou só estudo, eu não sou só espiritual, né? Eu não sou só minha família. Então, assim, eu tenho que estar bem para poder eu conseguir lidar com os vários cenários que eu Sim, tenho que perfeito. conviver. Né? Então, assim, eu não vivo só em um cenário. Eu vivo no meu trabalho, eu vivo na minha família, eu vivo na minha escola. Né? Então, assim, como é que eu tenho conseguido lidar com aquilo que me chega, com aquilo que acontece? E aí é onde entra essa questão do contexto escolar, do quanto hoje eu percebo a necessidade de ser trabalhado também, além das competências técnicas, essa questão também da competência socioemocional, sabe? Porque hoje, mais do que nunca, como você falou, inclusive pelos últimos acontecimentos, né, que impactou diretamente a gente, se percebe a necessidade de, assim, eu não tenho que só estudar ali a teoria, mas eu também tenho que estar bem comigo mesmo, com minha mente, né, com o meu psicológico. E algumas ações elas acabam sendo necessárias, né? São Sim. importantes, por exemplo, na pandemia, né, algumas ações foram determinantes. O uso da máscara, o distanciamento social, não lockdown, mais higienização permanente das mãos e assim por diante. Então foram posturas, comportamentos que se tornaram necessários e que devem ser perenes, devem nos acompanhar sempre a partir de agora. No entanto, em relação aos outros acontecimentos, nós também tivemos algumas posturas. Algumas escolas começaram a colocar mais controle na entrada e saída de alunos, restringindo o acesso de pais, não é, de familiares dentro do ambiente escolar. Não o controle sobre o que o aluno traz para dentro da escola, uma atenção maior sobre isso, né, uma maior vigilância e assim por diante. Então, algumas posturas elas se tornam necessárias, né, para garantir essa mínima ou essa sensação de segurança para que a gente possa conduzir bem nossos trabalhos. Só que a gente sabe também que não é apenas isso. Tem uma questão Sim. a ser trabalhada aqui, Sim. né, como também no emocional da pessoa. Sim. E se a gente não trabalha isso, nós vamos ficar com muitas ferramentas externas, né, Sim. com muitas situações que podem proteger, né, tecnicamente, mas que ao mesmo tempo não consegue tocar diretamente alguns pontos cruciais, né, necessários, Sim. como o emocional, como o mental dos alunos. Sim. Então, como equilibrar essas ações, repito, necessárias, né, Sim. de controle, de vigilância, mas ao mesmo tempo esse cuidado, não é, com o emocional do aluno, né, com sua saúde mental. Como é que você acha que poderia conciliar essas duas realidades para não enfatizarmos uma em detrimento de outra? Sim. Aldis, é importantíssimo, assim, essa tua colocação, porque, de fato, quando a gente para pensar, de fato, as escolas, assim, de forma geral, né, elas tiveram esse cuidado que é necessário, Sim. lógico. Então, assim, a gente tem que cuidar desse externo, desse físico, só que aí fica o questionamento, né? Adianta eu me sentir protegida externamente e internamente eu não me sinto? Né? Porque mais um acontecimento, né, que foi esse último, que veio, digamos assim, deixar claro, destacar que o emocional ele também se faz presente até nesses momentos, porque eu
tive contato com alguns alunos que eles tinham ciência de que a escola estava sendo protegida, de que a escola tinha feito a parte dela, como segurança, como essa questão externa, como todo esse cuidado, né, de quem entra, de quem sai, de como entra, de como sai. Só que, ao mesmo tempo, alunos de verbalizar, assim, eu sei que eu estou aqui dentro protegido, mas, ao mesmo tempo, eu não me sinto protegido. Então, o que é que está acontecendo? Que o externo, eu tenho consciência da proteção e, ao mesmo tempo, internamente eu não tenho, né? Então, assim, essa importância de entender o meu emocional, porque não adianta o externo estar ali favorecendo, sendo que o meu interno não favorece. Como também, assim, pensar sobre isso em qualquer outra situação. Muitas vezes, Aldísio, essa questão da saúde mental não está em equilíbrio, é exatamente isso que acontece. Todo o externo, ele tá me favorecendo para que eu me sinta confortável em alguma situação, sendo que internamente eu não me sinto. Né? Eu não me sinto confortável, eu não me sinto segura, eu não me sinto protegido. E aí, assim, voltando mais uma vez um pouquinho para essa questão da pandemia, que até uma vez eu verbalizei isso para um profissional que eu conversava, que as pessoas elas se assustaram muito com essa questão do isolamento social, né? De, por exemplo, não poder ver os filhos, de não poder ver os colegas de trabalho, os amigos, mas ficou muito evidente também que um dos piores problemas dessa questão da pandemia, lógico, além da questão física, das mortes e tudo mais, foi também o distanciamento de si mesmo. Olha, isso é forte, porque não é simplesmente não poder ver o outro, é não poder ver a si mesmo. Isso, Aliás, é não poder, é não querer ver a si mesmo. isso, Porque às vezes as pessoas não, elas questionam, criticam, reclamam de não poder ver o outro, mas é porque se vê na obrigação agora de ter que ver a si mesmo. sim, E sim. sair dos seus bastidores, né? E se colocar em evidência para si. É interessantíssimo. Isso. E aí, assim, eu vejo que foi o que mais atingiu as pessoas nesse tempo, como também agora também, né? Não falo nem só nesse tempo, mas agora ficou muito evidente essa questão que, assim, eu me distanciei do outro, mas será que realmente o que me incomodou mais foi essa distância do outro ou eu ter que entrar em contato comigo, porque eu já estava distante de mim, né? Porque a gente sabe que o ser humano ele vive numa rotina muito puxada, muito pesada, né? E aí fica até o questionamento para quem está nos acompanhando hoje, será que eu estou me voltando para mim ou eu só observo aquilo que é externo, né? Porque como você falou, extremamente importante o externo, porque o externo, querendo ou não, digamos assim, nos ajuda, nos protege, nos dá um suporte, mas será que realmente só importa o externo? Será que o nosso interno também não é algo que eu tenho que me conciliar comigo mesmo, tenho que observar o que está acontecendo? Por que que a escola, por exemplo, se a gente for para pensar, sermos bem racionais e falar assim, não, o que precisa ser feito realmente é só o externo, mas por que que o externo está sendo feito e ainda assim eu não me sinto protegida? Ainda assim, eu tenho crise de ansiedade para sair de casa. Né? Tanto na pandemia quanto agora, essas situações. Porque ficou muito evidente, Aldis, que muitos alunos, inclusive, não sentiam vontade de sair de casa para vir para a escola. Mas, assim, se está tudo sendo feito, se está tudo sendo organizado pela escola, pela direção, pela coordenação, professores, por que que ainda assim eu não me sinto protegido? Porque ainda assim vem a ansiedade. Eu ia lhe fazer essa pergunta justamente agora. A ansiedade ou a crise de ansiedade é o principal ponto que se evidencia? Ou existem outros também? Ou outro mais evidente do que a própria ansiedade? Porque eu percebo que, de fato, nós estamos vivenciando nessa realidade de uma humanidade doente, né, nesse adoecimento mental coletivo, não é? A gente percebe que a ansiedade se torna um ponto, né, crucial ali, né, determinante para evidenciar esse adoecimento. Né? Sim, eu vejo que assim, o transtorno de ansiedade, ele gera outros transtornos também, né? Porque assim, a ansiedade, ela é aquele ponto inicial ali. Eu inicio com a ansiedade, porque eu começo a me questionar várias coisas na minha cabeça, eita, o que é que vai acontecer? Eu não tenho controle disso. E se acontecer, porque a ansiedade, eu sempre costumo falar, inclusive para os alunos, que vem muito aquela pergunta na nossa mente, e se? E se? E se? Por quê? Porque vem gerar essas inseguranças, né? E se acontecer alguma coisa? E se alguém entrar na escola? Né? O que é que eu vou fazer? E aí, diante dessa questão da ansiedade, já vem outros transtornos também, como, por exemplo, a fobia, né? A fobia social, o medo de se relacionar, o medo das pessoas, porque eu não sei se aquela pessoa me gera algum tipo de risco, né? Então, assim, a vontade de me isolar. E aí vem também a depressão, que aí eu não quero mais sair de casa, eu não quero mais conviver, eu acho muito pesado conviver, eu não consigo lidar com o outro, né? O outro me causa medo, o outro me causa espanto, eu não consigo mais socializar. E aí, assim,
cada vez mais a gente percebe a importância da escola. Ela não só apenas trabalhar matérias que, obviamente, como a gente acabou de falar, o externo também é importante. Então, é óbvio que a gente precisa dessas matérias, de estudar ciências, matemática, português, mas também o socioemocional, porque aí também fica o questionamento, que eu até esses dias trouxe para a sala do terceiro ano, né? Será que adianta eu ter uma rotina de estudo todos os dias ali para passar no vestibular e minha saúde mental não tá legal? Será que eu consigo? E aí, Aldis, é incrível porque muitas pessoas elas não conseguem fazer uma prova, mesmo estando preparadas, mas não conseguem por conta da ansiedade, porque não está bem psicologicamente. Né? Então, assim, cada vez mais evidencia a importância do cuidado com a saúde mental. Isso é muito forte, né? Por trás de tudo isso tem que haver um planejamento. Tem que haver também uma intenção, uma vontade, uma implantação de uma psicologia no ambiente escolar. Qual a importância, né, da psicologia para a formação do aluno, do professor, em si, para a própria escola? Porque não é uma realidade que atinge a todos. Estou falando aqui de forma generalizada, né, quer seja a escola pública, quer seja a escola particular. Né? Mas você que atua diretamente no ambiente escolar como psicóloga, como é que você enxerga a importância desse profissional ou desse setor, se podemos chamar assim, né, para a construção de uma política educacional que seja segura, coerente e que seja resposta também a todas essas situações, não é, conflitantes que estamos experimentando ultimamente, né? É assim, hoje mais do que nunca, assim, o setor de psicologia dentro das escolas, como você falou, seja ela particular, seja ela pública, é essencial. Eu vejo que o setor de psicologia, ela é tão essencial quanto tem professor na escola. Né, porque o professor ele não consegue dar conta de tudo só, né, porque geralmente professores já estão esgotados ali, porque tem muita função, tem muitas responsabilidades, e aí assim, esse setor de cuidados da questão emocional fica com a parte da psicologia dentro da escola, né, e aí até é interessante essa tua pergunta, Aldísio, até porque eu acredito que tenha pais também que estejam nos acompanhando hoje, né, como também assim, educadores também, né, de entender a real função da psicologia escolar, né? Porque, primeiramente, é uma coisa que a gente sempre coloca, né? A psicologia escolar, ela não tem como função trabalhar clínica dentro da escola, né? Então, esse trabalho de clínica é um trabalho que é realizado fora. Mas, então, assim, muitas pessoas perguntam, Aline, mas se não trabalha clínica, porque muitas pessoas não conseguem enxergar a psicologia além da clínica, né? O que é feito dentro da escola, né? O psicólogo. Então, a gente trabalha com ações preventivas, né? Porque o nosso objetivo também é prevenir, né? Não é só cuidar depois que acontece, né? Mas também é cuidar para que não aconteça. Então, ações preventivas, encaminhamentos. Então, quando a gente percebe que aquele aluno, ele está precisando de uma profissional. Aline, dá exemplos de ações preventivas, só para ficar bem claro para quem está nos acompanhando. Pronto. Né? Ações preventivas como, por exemplo, rodas de conversas, palestras, né? Escutas individuais também, né? Porque tem muitos alunos que a gente sabe que tem essa necessidade da fala, mas nos ambientes que ele convive, ele não sente à vontade. O que não é uma escuta clínica, né? Isso. Não é uma escuta clínica. Isso. Só que aí uma coisa que também é muito importante salientar, que eu sempre deixo destacado, que apesar de não ser clínico, mas existe a questão do sigilo. Né? Sim, Então, bom. Esse aluno ele precisa entender que aquele ambiente aqui da escola, que ele é escutado, ele também vai ser resguardado. Né? Porque nós sabemos que hoje em dia é tão difícil confiar, é mais uma barreira que se encontra. Né? Como é que eu confio diante de tudo que acontece no mundo, diante de tudo que, às vezes, traumas que acontecem, até mesmo, muitas vezes, dentro de casa também. E aí, assim, esse aluno, ele tem essa certeza de que aquilo que ele é colocado naquele momento de escuta individual, né, que não é a clínica, mas é uma escuta, né, qualificada, ele é garantido o sigilo, né? Então, através de escutas, palestras, rodas de conversa, né, dinâmicas também que a gente realiza, né? E aí, assim, tudo isso com o objetivo de prevenção. Como também, não só prevenção, mas também com o objetivo de encontrar ali, detectar possíveis problemas que precisam ser trabalhados, que até então os familiares ou até mesmo o próprio aluno, eles não estão conseguindo perceber. Como, por exemplo, tem muitos alunos, Aldísio, que eles não conseguem se concentrar o mínimo e eles se culpam muito. Acham que, eu sou menos do que fulano, que eu não consigo me concentrar, minhas notas baixam, eu nunca consigo chegar a esse patamar. E aí, quando vai ver, não é porque eles não queiram se concentrar, é porque existe ali algum diagnóstico por trás, que se for bem trabalhado, com a equipe multiprofissional, muitas vezes chega na medicação também, aquele aluno ele vai conseguir chegar ao êxito.
né? E aí, muitas vezes, eles não têm essa percepção. E nem muito menos as famílias, né? Até porque concentração é algo tão, assim, não é palpável, né? Então, assim, não tem como a gente medir. Então, quem tem mais concentração, quem que... É lógico, existem testes, né, que são realizados com profissionais fora, né? E, assim, falando sobre essa questão do teste, muitos pais têm essa dúvida, né? Quando percebem que os alunos estão dispersos, que eles não tão bem, se a escola ela pode realizar testes com esses alunos, né? Para identificar o nível ali de concentração, de questão de como o aprendizado chega para aqueles alunos, e a gente também não pode, porque realmente a psicologia dentro da escola é uma ação preventiva, né? Então, assim, a gente detecta para poder encaminhar, para poder aquele aluno ser acompanhado, né? Então, é mais ou menos isso. Porque também a gente sabe, Aldísio, que hoje, a maior parte do tempo, os alunos estão mais na escola do que em casa. Isso é verdade. Né? Então, assim, acaba que sendo função, de certa forma, assim, não função, né? Não vou falar aqui de função, mas acaba que o olhar do educador, o olhar do psicólogo, ele acaba que sendo mais, digamos assim, ativo para aquela criança ou para aquele adolescente, porque os pais, muitas vezes, eles vão ver os filhos à noite em casa, né? Porque também a gente sabe que existe essa necessidade também do trabalho, né? Para poder também oferecer o melhor para eles, né? A gente sabe que o mundo que a gente vive hoje também, essa questão do capitalismo também conta muito, né? Então, essa nova, por exemplo, alunos de sair de casa 6 da manhã e voltar às 6 da tarde. Né? Então, quem aqui tem contato com esses alunos o dia todo? Professores, coordenadores, psicólogos. Então, assim, quem que vai perceber algumas situações que acontecem com esses alunos? A gente dentro da escola. Né? Então, é muito mais claro para nós, profissionais da escola, do que os pais que estão ali convivendo, talvez 2 dias, final de semana, e final do dia na semana. A gente percebe, de fato, que a ação ela é bem mais preventiva, né? Mas existe já alguma situação em que a atuação do profissional, na sua percepção, ela teve que ser mais direta, não tanto preventiva, mas ser mais coercitiva mesmo, incisiva, para resolver de imediato um problema? Já teve situações dessa natureza? Sim, porque assim, Aldis, quando a gente fala também dessa questão da prevenção, não é que nenhuma questão ali trazida pelo aluno, ele não pode ser resolvido. Porque também a gente entende que tem muitas questões que são questões muito objetivas, ali que ela, através de algumas escutas individuais, elas podem ser resolvidas, né? Então, assim, tem situações, por exemplo, familiares, situações sobre questão de relacionamentos, né? Com colega, com namoro, com familiares dentro de casa, que o setor de psicologia ele consegue ajudar e consegue facilitar nesses momentos. Porque, às vezes, é o que eu sempre falo, quem está muito dentro da situação tem uma dificuldade maior de enxergar aquela situação. E aí o psicólogo que está fora, que não está nesse contexto, quando o aluno ele traz algumas situações, a gente consegue ver de fora e consegue também ajudar a iluminar, por exemplo. Então, assim, já aconteceu situações de alunos me procurar na sala da psicologia, né, na escuta individual, que 3 sessões, né, que eles foram, 3 escutas que eles foram comigo ali na sala, foi tudo resolvido. Então, não necessariamente precisou, eita, eu tenho que procurar terapia fora. Mas foi resolvido, porque eram situações que eram muito pontuais, digamos assim, e que faltava só um olhar clínico, um olhar profissional, um olhar qualificado ali para aquela situação. Até porque a condição que o aluno está, né, o momento da sua vida é um momento muito delicado, né, bem complexo. Está na adolescência. Sim. Há muita coisa sendo exposta para ele. Há muitas situações que ele precisa se posicionar e que talvez não tenha todas as ferramentas, todo o conhecimento para poder, ou o fundamento para poder tomar algumas decisões. Sim. Então é muita pressão também, é muita tensão. Né? Tem a Sim. realidade do namoro, tem a realidade das amizades conflitantes, às vezes dentro da sala de aula, né? Não, da aceitação, do bullying, né? Temos a situação, né, do conflito familiar, às vezes uma situação de separação, de divórcio ou de ausência, né, Sim. paterna ou materna, não é? Ou, né, da relação com o próprio irmão, enfim, há Sim. muita coisa. Decisão sobre vida profissional, sobre vocação, identificar mercado de trabalho, propostas que estão chegando, internet. Minha gente, é tanta coisa na cabeça Sim. de um adolescente Sim. que eu acho que se ele não tiver uma orientação clara, direta, segura, não é? Dificilmente ele vai conseguir, né? Ele vai conseguir Dar conta de tudo isso. Sim. Então, essas situações já chegaram para você, penso eu.
Praticamente todas que você falou. Nossa senhora. Praticamente todas. Então Todas você as correu situações. nessa hora, né? Não, ou você, claro, você acolheu, né? Você recebeu muito bem. E assim, um ponto importante que você trouxe agora, né? É acolhimento. Então, assim, esses alunos que. Todas essas demandas que você falou são demandas muito recorrentes aqui na escola. Então, assim, você Que resumiu. não é exclusivo, né? Mas toda escola acredita que tem essa Isso, realidade, né? Isso. Então, praticamente assim, você resumiu o leque de demandas aqui apresentadas na escola, né? E aí, assim, uma coisa que você falou que é muito importante, né? Antes de qualquer escuta clínica, antes de qualquer técnica que eu possa usar, né? De qualquer, sei lá, atitude, método, o acolhimento ele é essencial. Então, aquele aluno ele precisa ser acolhido, porque, Aldício, uma coisa que faz muita diferença, que eu já percebi, falta de acolhimento. Então, muitas vezes, inclusive em casa. Então, o aluno ele não se sente acolhido. Aquilo que ele leva para os pais, aquilo que está acontecendo, e aí eles se fecham. Né? E aí eles passam a buscar pessoas externas, professores. Então, eu já ouvi relatos de professores chegar para mim e dizer assim, Aline, eu não sei o que fazer porque eu não sou da área, mas fulaninho chegou para mim para falar isso e isso. Aline, fulaninho chegou para mim chorando isso e isso. Né? Por quê? Porque eles precisam da necessidade da fala, porque enche, né? Chega um momento que eu não Tem que consigo. dar vazão, né? O problema Isso. é quando você escolhe o caminho errado para fazer isso. Isso. Aí vem os problemas decorrentes dessa Isso. ausência de acolhimento. Isso. E aí, assim, Aldiz, uma fala assim, interessante que você acabou de dizer, né? Dessa questão de dar vazão, né? Como é que eu vou dar vazão a isso? E quando eu dou vazão com métodos ou caminhos errados, né? E aí uma informação que eu trouxe aqui que não é para assustar, né? Porque eu sei que também tem pais aqui que está acompanhando, né? Adolescentes também, mas que assim precisa ser falado, né? Que é um dado que hoje em dia o suicídio, né? Ele é a terceira causa de morte, né? Entre adolescentes de 15 e 19 anos de idade. Nossa Senhora. Né? Então, assim, é a terceira causa, né, de morte. Então, assim, por que eu estou trazendo essa informação hoje? Porque para a gente fazer também essa reflexão, pais, educadores, né, e até os próprios adolescentes, né, onde é que eu estou procurando essa ajuda, onde é que eu estou procurando realmente dar vazão a isso que está aqui dentro de mim? Porque a gente não está aqui falando que o adolescente ele não tenha demandas, pelo contrário, tem muitas, né, tem muitos questionamentos, muitas dúvidas, e aí vem uma questão também bastante importante, que eu sempre falo com eles, questão hormonal, porque a gente sabe, Aldísio, que o adolescente, quando passa por alguma situação, ele vai sentir muito mais do que eu que sou adulta, do que você que é adulto, porque ele tem questões hormonais, Sim. que vai potencializar as emoções. É como, por exemplo, uma mulher que ela está no seu período menstrual ou está gestante. A gente sabe que ela fica ali à flor da pele. Então, aquilo que você vai sentir, aquela emoção, é totalmente diferente daquele adolescente. Então, é como se na fase da adolescência, além do sentir, sente muito. Né? Então, sente com mais, digamos assim, com mais intensidade. Como também, assim, algo que é extremamente importante a gente colocar aqui hoje, que a gente sabe que hoje em dia, cada vez mais está ficando muito claro essa questão da adolescência precoce. Né? Então, antes a gente tinha uma faixa etária ali, mais ou menos dos seus 15 para 18 anos, a gente se falava de adolescência, né? Hoje em dia, a gente já pode, eu já ouso de falar, assim, não trazendo dados, né? Mas aquilo que eu acompanho, aquilo que eu vejo, que hoje em dia a gente já pode se falar de adolescência a partir dos 12 anos. Né? Então, 11 anos eu ainda uso falar. Tô preocupado se ele daqui a um tempo ele não vai ter que puxar mais essa idade para trás. Porque já tem algumas atitudes, algumas ações alguns comportamentos, melhor dizendo, que você imagina, meu Deus, como pode, né? Isso. Você está na infância ainda, não dá de conta disso ainda não. Isso. E aí, assim, isso que você falou é muito assim, presente atualmente na escola. Eu vejo alunos com idades assim, cronológicas de infância, né, 11 anos, 10 anos, com preocupações de adultos, com preocupações de adolescentes, né? E aí, assim, imagina só, minha cabeça, meu psicológico, ele não tem suporte para isso, mas ele está começando a ter. Por quê? Porque eu escuto em casa informações, porque a internet contribui para isso, porque o meu dia a dia, e aí, assim, algo, Aldísio, que eu acredito que até eu falei da última vez que eu estive aqui, né, para vocês, que eu bati muito nessa tecla, e agora eu vou repetir novamente, né, porque eu vejo que existe essa necessidade dessa fala. Os pais, eles precisam, Aldísio, também entender a função da psicologia, tanto dentro da escola quanto fora, porque eu escuto muito de alunos receosos de chegar em casa e falar que precisa da terapia, porque os pais acham ainda que psicólogo é coisa de doido, que psicólogo não existe necessidade, porque é só para quem toma medicação,
Porque você não está passando por problemas graves, porque você não é depressivo. E aí, assim, entender que a psicologia ela não vem somente para quem é depressivo, somente para quem tem transtorno de ansiedade ou para quem tem diagnósticos, né? Eu até ouso dizer, eu atendo de forma remota, hoje em dia, desde a pandemia, eu atendo só de forma remota, fora da escola, né? Eu atendo em clínica, né? De forma remota. E aí, assim, eu ouso dizer que 80% dos meus pacientes nenhum tem diagnóstico. Então, são pacientes que procuram uma psicologia para autodesenvolvimento mesmo, por não saber lidar com algumas questões, por não saber lidar com algumas relações, né, dentro de casa, ou o marido, ou a esposa, ou o irmão, ou ambiente de trabalho que é muito estressante. E aí, assim, os pais, eles precisam nos ajudar também, sabe? Porque não adianta a gente fazer todo um trabalho dentro da escola e aí, quando esse aluno está fora da escola, não ter essa continuidade. Não ter. E aí, muitas vezes, eu percebo isso, né? Que os pais, eles... não todos, né? Também. Eu não posso falar de todos, porque já tive muito contato com pais que ajudam muito, né? Que contribuem muito nesse processo. Mas, assim, alguns pais também têm essa dificuldade de aceitar quando o filho, por exemplo, precisa de terapia fora. Quando o filho está passando por conflitos. De escutar, por exemplo, expressões. Ah, é besteira, isso passa já já. Ah, isso é birra, né? É birra. Então, assim, a gente entender essa diferença, sabe? Não tô aqui falando que é fácil hoje em dia ser pai ou ser mãe, né? Porque só sabe quem é. Mas não é fácil. Exato. E cada vez mais é difícil, né? Porque Claro, assim. claro. Mas é um prazer enorme, sabe? Tem Isso. muito aprendizado envolvido, viu? Muito. Eu que eu digo. E é aquilo, ninguém recebeu formação para ser pai e mãe, né? Ninguém verdade. recebeu um curso aí, ó, você vai ser pai, agora toma esse curso aqui para você aprender, né? A gente vai aprendendo com eles, inclusive, né? Mas assim, uma coisa que você falou agora, importantíssima, que me fez recordar, pais também procurar terapia. Sim. Né? Porque como é aquilo, Aldis, que eu falo até para os educadores. Como é que eu quero cuidar de crianças e adolescentes se eu não me cuido? Se minha saúde mental não tá legal, não tá bem. Se eu não tenho controle nem aquilo que eu penso, quanto mais eu receber do outro. Inclusive, assim, psicólogo, ele precisa estar em terapia, né? Eu inclusive, faço terapia, porque como é que eu vou cuidar da saúde mental do outro se eu não tiver a minha ali em equilíbrio, né? E volto a dizer, não estou dizendo que eu não posso sentir as coisas que me acontecem, que eu não posso chorar, que eu não posso, em algum momento, descompensar, mas eu tenho que encontrar esse equilíbrio. Eu até vi um vídeo esses dias, bem engraçado, que eu até achei, mas assim que para mim ficou muito forte essa questão do conceito de saúde mental que as pessoas têm hoje em dia, né? Que é uma profissional, ela abriu uma caixinha e aí a mulher fez a seguinte pergunta: como é que eu posso ter saúde mental como o mundo que a gente tá hoje, né? Então a pergunta foi essa. Aí a pessoa respondeu assim, né? Através de vídeo. Não, agora eu quero lhe perguntar, como é que você quer ter saúde mental como a gente vive no mundo que a gente vive hoje, na situação que a gente vive hoje? Aí a mulher fez esse questionamento: é possível ter saúde mental na correria que a gente vive, naquilo que o mundo está acontecendo, da gente ter que acompanhar, a gente sai de uma pandemia, corre para medo de morrer dentro de escola, medo depois daquilo e tal. Aí ela pegou e falou assim: eu acho que o ponto é como é que eu posso resolver minhas coisas sem, por exemplo, bater em alguém, sem descontrolar, e é exatamente isso. Não é a questão de saúde mental, não é eu ser 100% equilibrado ali, nada me atinge, nada me faz ficar triste, nada me faz ficar estressado, com raiva, mas como é que eu lido com as minhas emoções? Porque, assim, raiva eu posso ter, mas, assim, eu ter raiva para bater em você... Pra onde ela me leva, né? Pra onde Isso. ela me leva? Raiva eu posso ter, mas pra onde ela me leva? Exato. A tristeza eu posso sentir, mas pra onde a tristeza me leva, eu acho que é o ponto a que se pode chegar. Isso. Que tem que ser trabalhado, né? Não Isso. é que a gente vai estar isolado com aquela redoma do Pequeno Príncipe nos Isso. protegendo, não. Mas é saber que nós estamos expostos, a vida está aí. E que podemos sentir. A exigência é essa, podemos sentir, mas é o que você vai fazer com isso? Isso. Porque muita gente ainda tem essa mentalidade errada de saúde mental. Muita gente ainda pensa assim, que saúde mental é não sentir. Aline, mas como é que... Aí uma vez eu até trouxe isso para um aluno, né? O aluno estava super magoado porque uma amizade de anos tinha tido um conflito ali e estavam afastados e tal. E ela se culpando porque estava chorando, porque chorou no momento. Aí eu falei assim, como é que você não vai chorar? Se aquilo te atingiu, se é uma pessoa importante, se você era amigo de anos daquela pessoa, é porque você gosta da pessoa, você ama a pessoa. Então, por que não chorar? Quem te diz que você não precisa chorar? Né? Então, como também uma adolescente que perdeu o pai tem 1 ano e pouco. E aí, recentemente, ela teve alguns gatilhos, fez algumas lembranças, porque vai completar agora 15 anos de idade, e ela lembrou que o pai falou que ia dançar com ela e tudo mais, e ela falou que se sentiu péssima porque passou o final de semana chorando, lembrando disso. Aí eu falei pra ela, como é que você não vai chorar? Se você lembrou de um acontecimento que você ia viver em comum com seu pai e hoje você não vai ter mais. Então, assim, a questão é a gente não psicologizar tudo. Você tá chorando, tá mal. Não é isso.
chora, você precisa chorar. Agora, assim, é isso que você falou. O que é que meu choro, minha tristeza vai me levar? Pronto, eu chorei, eu senti aquilo dali, pronto, agora eu vou levantar, lavar meu rosto, deixa eu ver o que eu posso fazer aqui com essa lembrança ou com esse acontecimento que agora eu não tenho mais. Vamos ressignificar? Por exemplo, eu não posso mais dançar com meu pai, mas qual é a figura ali masculina que pensava parecido com meu pai, que me educou também junto com meu pai, que eu posso não substituir, mas que eu posso trazer para esse momento para mim, né? Para que aquela lacuna física do meu pai ele possa estar ali presente. Então, é exatamente isso. Como é que eu posso lidar com aquela emoção que chega, né? Não é, por exemplo, eu chorei e agora eu também não quero mais festa, eu também não quero mais dançar com ninguém, eu também não quero mais curtir, eu não quero mais rir com meus amigos, comemorar a minha vida. Não, porque seu pai se foi, mas você ainda está aqui. Né? Então, assim, como eu vou lidar com esse luto, como é que eu vou lidar com essa tristeza, né? E é isso que tem que ser entendido. Saúde mental não é ausência de sentir, né? Então, então saúde mental não, Aline, porque aconteceu uma coisa comigo eu descompenso, mas não é isso. Saúde mental não é ausência do sentir. É como eu faço com aquilo que eu sinto. Meio que isso. Como faço com aquilo que sinto? Dá pra pensar muita coisa, não dá, gente? Olha que reflexão você pode fazer a partir dessa orientação que a Aline traz pra gente. O que fazer com aquilo que chega para você, que te afeta, que te toca, não é? Isso se transforma em equilíbrio ou só te descompensa mais e mais e te faz sair do teu caminho, né, da tua orientação, da tua referência? Te provoca equilíbrio ou te desequilibra? É muito tênue, né? Essa relação entre o que equilibra, né, e o que desequilibra como consequência daquilo que nós recebemos. Tem que ter muita atenção. Você associa muito saúde mental na sua fala a equilíbrio. O que podemos entender por equilíbrio? Equilíbrio, eu sempre coloco isso, né? Que equilíbrio é eu conseguir conciliar aquilo que me chega, né? Com minhas vivências. É assim, é eu conciliar as minhas emoções com as minhas vivências. Né? Então, a partir do momento que, por exemplo, eu saio de casa, Aldísio, pode acontecer de algum superior meu me chamar e me falar algo que mexa comigo. Então, como é que eu consigo conciliar aquilo que mexeu comigo no meu trabalho com a minha vivência ali daquele dia? Né? Então, equilíbrio é isso. Não é a ausência do sentir, né? Como a gente já colocou aqui. É como eu consigo fazer essa conciliação. Então, eu saí de casa e aí eu discuti com minha mãe. Como é que eu consigo conciliar essa emoção que chegou em mim com o meu dia a dia, com o meu... Porque muitas vezes... daqui um exemplo do que seria essa questão da saúde mental. Muitas vezes, eu saio de casa e aí, como acontece muito, assim, que eu vejo muito recorrente com adolescentes. Eu discuti com minha mãe e aí, por exemplo, eu venho para a escola, mas aí eu saio da sala e não consigo assistir mais nada. Porque aí eu passo o dia isolado, eu passo o dia na coordenação ali chorando e tudo mais, então assim, o que é que eu tô falando? Aline, tu tá diminuindo aquilo que eu tô sentindo? Não. Mas assim, é exatamente isso, como é que eu consigo conciliar a minha emoção com minha vivência, né? Não é que você não possa sentir, você pode chegar aqui na escola, chorar ali, lavar meu rosto no banheiro e tal, mas como é que eu vou conseguir conciliar aquilo que me aconteceu? Porque, vejamos só, nós somos seres humanos que somos ativos, tá? A gente precisa estar ali, a partir do momento que eu saio de casa, que eu discuto com minha mãe, com meu esposo, com quem quer que seja, tem pessoas no meu trabalho que estão precisando de mim, que precisa que eu esteja ali bem, né? Não que eu seja um robô, que eu preciso estar toda hora bem, mas assim, como é que eu posso conciliar isso? Né? E aí, assim, lógico que eu também venho com essa questão, né? De que muito se escuta, principalmente no mundo do trabalho, aquela questão de que, quando você for para o trabalho, deixa seus problemas fora da porta, na porta do lado de fora, né? Depois você pega eles de volta e tal. A gente sabe que isso é humanamente impossível, né? Então, tanto que uma vez eu fui chamada para fazer uma palestra numa empresa e eu falei sobre isso, né? Para os gestores. Não tem como eu estar com um problema em casa e entrar na minha empresa para trabalhar e deixar os problemas lá fora, depois eu pego de volta. Não tem como. Aquele funcionário, ele vai vir, mas ele vai vir com tudo. Ele vai vir com as habilidades técnicas, ele vai vir com o currículo dele exemplar, ele vai vir com a função dele ali exemplar, que ele é um excelente profissional, mas ele também vai vir com aquilo que está ruim. Né? Então, assim, a questão é a empresa trabalhar, como é que eu consigo conciliar isso? A questão que eu falei até no início, a habilidade socioemocional. E aí, assim, ao dizer uma coisa que é extremamente importante, é que recentemente, assim, ano passado, né, saiu uma pesquisa que fala que pessoas, por exemplo, são extremamente capacitadas, e aí isso vale para professores, para até os alunos mesmo que estão nesse período de começar a pensar em vestibular, em trabalhar, enfim. Que pessoas extremamente capacitadas, mas que são demitidas do seu local de trabalho porque não sabem conviver, não sabem socializar.
né? Então, Muito assim, forte isso. a pesquisa fala que hoje em dia o maior índice de demissões não é porque não tenha currículo, não é porque não saiba fazer aquela função, é porque não sabe conviver dentro da empresa com os demais, não sabe lidar com as emoções ali dentro da empresa. E aí, um grande gestor de uma empresa multinacional, assim, falou que já teve que o RH da empresa dele demitir pessoas que ele ficava com o coração na mão, porque sabia que eram excelentes profissionais, que o currículo era feito para aquela função, mas que não tinha condição de permanecer. Porque a saúde mental não contribuía, não ajudava. E aí fica assim a reflexão. O que é que eu, enquanto pais, posso fazer para ajudar nessa questão da saúde mental do meu filho? O que é que eu, enquanto professor, também posso fazer para me ajudar também? Porque você pode ser um excelente professor. Você pode saber de A a B, de A a Z daquilo que você está ali ministrando, mas se você não estiver bem, você não dá conta. Você não dá conta de levantar e ir para a sala de aula para conviver com um monte de gente ali para poder passar aquela matéria, né? Então, assim, fazer essa reflexão também. Você pode ser um excelente gestor, um excelente diretor, coordenador, mas se você também não cuida da sua saúde mental, você também não dá conta. Você falava de um ponto, né, daquilo que o gestor, que a direção, que um coordenador de uma determinada empresa, como ele deve agir em relação ao colaborador, porque ele chega com toda uma demanda. Sim. Ele não chega apenas com aspectos da sua vida, é a sua Sim. vida toda Sim. que chega. Por outro lado, tem também a questão da postura, você também já falava disso, né? Do profissional, do próprio aluno quando chega na escola, né? Que vai encontrar um coleguinha com a cara mais fechada, uma brincadeira que não gostou, não é? O equilíbrio estaria justamente, né, nessa linha tênue entre não ser apático ao que acontece e não assumir a contra-transferência. Isso. Ou seja, é não ficar indiferente à realidade. Peraí, isso me incomodou, isso me afetou, deixa eu me posicionar aqui. Ei, não gostei da brincadeira, não é? Ou então, peraí, o que o meu gestor disse é importante, eu tenho que rever esses pontos. Mas, por outro lado, não é absolver para si aquilo que é do outro. Sim. Se o gestor chegou mal-humorado, porque brigou com a esposa em casa, teve um problema com o filho, bateu o carro, enfim, e descontou em você, calma, separa o que é seu e o que é dele. Sim. Né? Sim. Não coloca sobre si um fardo que não é teu. Sim. Então evita essa contra-transferência. Assim também em relação ao próprio amigo, colega, um namorado, enfim, não traz para si um peso que você não precisa carregar. Isso. Não é? Eu acho que é muito frágil, né, essa questão do equilíbrio, e você tem que ter muita consciência e muita clareza para não ficar apático e dizer, eu estou isolado, estou protegido, ninguém me afeta, mas por outro lado não receber tudo que é do outro, porque senão tu vai carregar um peso que não é teu, né? É exatamente isso que você falou, assim, buscar, conciliar isso, porque, de fato, tem como eu viver, Aldice, será possível, Aldice, todo mundo que está aqui acompanhando a gente, né, é possível viver sem ser afetada? Será possível? Não dá. Né? Não tem como, não existe, né? Inclusive tem pessoas que, assim, até quando fala sobre relacionamentos, assim, de forma geral, fala assim, eu não vou mais nem me envolver para poder não sofrer, para poder... Mas será possível a gente... Será que tem como a gente viver sem... Primeiro, assim, se tem como viver sem se relacionar. Segundo, se tem como viver sem me afetar com o outro. Agora, é esse ponto que você falou, né? Até que ponto eu sei tirar o que é meu e o que é do outro, né? Então, assim, essa grande... digamos assim, é o grande desafio de hoje. Então, por exemplo, eu passar por um colega de trabalho, que aí você pode observar, principalmente a escola que tem muitos funcionários, muitos professores, e aí essa fala é válida para professores, gestores e tudo mais, né? Porque a gente sabe que tudo, querendo ou não, vai envolver diretamente ali naquele momento do trabalho. Eu passo por um colega de trabalho, ele nem fala comigo, é meio aqui dali. Né? Então, assim, eu dei um bom dia, não respondeu. Fulano não me respondeu e tal. É meu essa demanda, sabe? Então, assim, é a demanda dele, talvez seja dele. Assim, até que ponto a demanda do outro me atinge, né? Até que ponto a opinião do outro faz com que meu dia mude totalmente, né? Não é que eu vá viver numa redoma, como você falou, de que nada me atinge, nada é importante pra mim, eu sou altamente indiferente. Não. Mas, assim, o que é meu e realmente o que é do outro. Né? E uma coisa, assim, muito importante também, que eu vejo, assim, a necessidade, que depois a gente até pode trazer em algum momento sobre, né? Vamos, já tá agendado, tá certo já. Tem tanto spoiler, gente, pra apresentar a vocês. Mas que me espera, não vai ser agora não, tá? Até porque se a gente fosse falar sobre tudo, né, Não que dá, engloba, né? hoje nem daria, a gente passaria o dia todo, né? Mas assim,
essa questão da comunicação ativa, né? Então, assim, como também, Aldísio, tem tudo a ver a comunicação ativa, né, com a questão da minha saúde mental. Porque, por exemplo, esses dias eu acompanhando um aluno que ele se comunica como? Derrubando o material escolar dele. Então, se ele não quer alguma coisa, derruba cadeira, derruba lápis, derruba caderno, e ele não consegue verbalizar o que está sentindo. Então, por exemplo, professora, eu não quero fazer essa atividade. Professora, eu não sei fazer essa atividade. Professora, hoje eu estou estressado, hoje eu estou chateado, hoje eu estou magoado. Isso é aluno de infantil, né? Então, assim, como é que essa questão da comunicação tem essa ligação com minha saúde mental? Então, se eu chego, por exemplo, para você que é meu gestor e diga assim, Aldísio, eu não gostei da forma como você falou anteriormente comigo. É totalmente diferente de eu agir de uma forma que, depois que eu passo por ti estressado, grite, fale alto, empurre, ou feche a cara, ou não fale mais. Então, assim, percebe como a questão da saúde mental também está altamente ligada com minhas relações. Então, se eu também consigo ter saúde mental, quando eu falo sobre saúde mental, não é só eu não ter ansiedade, não é só não ser depressiva. Saúde mental também é eu saber me relacionar. Então, tem tudo a ver. Então, assim, isso é válido também não só para professores, gestores, mas também os alunos. Então, assim, eu preciso, hoje em dia, o mundo, ele nos pede essa questão de saber se relacionar, né? Então, como é que eu, enquanto aluno, vou para uma sala que tem 90 pessoas e eu não consigo me relacionar? Como é que eu vou lidar? Porque é muita gente. Ou professores que entram ali diferente de toda forma. Então, assim, os próprios alunos vão confirmar que estão acompanhando, né? Tem professores e professores. Tem professores de diversas personalidades. Tem professor que é mais rígido, mais fechado. Tem professor que já entra brincando. Tem professor que já entra conversando. Tem professor que é muito acolhedor. Tem professor que já é mais discreto. Então, assim, como é que eu vou lidar com tanta personalidade junta, com tanta gente junta, né? Então, assim, saúde mental também está totalmente ligada à questão da comunicação, né? Então, assim, como eu me comunico? Como é que eu falo pra ti que aquela brincadeira, como você falou, não chegou legal pra mim? Né? Então, empurrando? Né? É aquilo que você falou logo no início. Não é eu não sentir, é como eu reajo às minhas emoções. Então, aí, Aldísio, eu te empurrei porque eu me estressei com aquilo que você falou. E justifica empurrar? Né? A violência, né? Então, essa questão assim, de como o ser humano está lidando hoje em dia até com a forma de se comunicar, né? É verdade, bem crucial isso, né? Ainda tem também uma outra realidade muito forte que a gente tem que aprender a lidar com ela, que não é necessariamente o conflito com uma pessoa, né? Uma questão de relacionamento com o outro, mas é com os outros, porque me refiro aqui à internet. Uma janela, um mundo aberto aos teus olhos, à consciência da gente, e que não podemos simplesmente absorver tudo, né? Porque do contrário, a gente Sim. se sufoca, a gente cansa, há muita informação sendo repassada, e se a gente não filtra, né, não tem esse cuidado de selecionar o que é meu do que é do outro, o que é importante para mim do que não é importante para mim, a gente vai simplesmente virar uma esponja, absorver tudo, e chega uma hora que a gente não vai dar de conta disso, né? Sim, isso acontece muito, principalmente no mundo da escola, né? Porque aqueles estudantes que estão se preparando, por exemplo, para vestibular, para provas, e aí vão olhar a internet e aí vê, por exemplo, que os colegas estudam 8 horas, o colega estuda 7 horas, ou estuda ali até mais tarde, e aí eu não consigo, como já aconteceu, de chegar alunos para mim com essa demanda, exatamente isso. O que é que a terapia vai ajudar nisso? Eu me conhecer para saber qual é minhas técnicas, para saber qual é meu limite, para saber o que é que eu consigo, o que é que eu dou conta. Então, como você falou, hoje em dia, Aurice, muito comum essa questão da rede social ter um peso muito grande na vida social e pessoal das pessoas, né? Assim, a rede social, ela tem o seu lado positivo, mas também ela tem esse lado negativo nesse sentido de que as pessoas, como você falou, elas pegam muito aquilo que elas veem, né? E aí, assim, por exemplo, eu vejo uma modelo que tá ali no regime diário, que na musculação, naquilo e tal, e aí eu quero fazer igual. Mas, assim, será que meu corpo, ele dá conta daquilo? Será que minhas ações, a forma como eu vivo, minha rotina, ela dá conta daquilo? Né? E aí, por exemplo, eu vejo algum vídeo, algum profissional falando sobre estude 8 horas que você consegue e tudo mais. Será que realmente é só isso? Será que tem uma técnica fixa, né? Então, assim, é mais nesse sentido de a gente observar as questões que nos acontecem e não realmente ter a rede social, não realmente ter o outro como um principal foco. E aí, assim, como é que eu vou fazer isso? Quando eu me conheço. Então, eu me conheço, eu sei dos meus limites, eu sei daquilo que eu dou conta, daquilo que eu não dou. E aí é onde entra a questão da saúde mental. Eu vou procurar me conhecer aonde? Numa terapia, com psicólogo, eu vou procurar me conhecer na convivência com outro diário. Então, por exemplo, aquilo que a Aldísio fala me atinge. Aí eu paro e me pergunto, não preciso ter psicólogo para me fazer esse questionamento. Eu mesmo posso me questionar. Por que quando a Aldísio falou aquilo me atingiu?
Por que a forma como a Aldísio agiu naquele momento me chateou tanto? O problema é do outro ou será que tem alguma coisa minha aí Sim, envolvida que não está sendo trabalhada, que eu sim. tenho que ter uma atenção maior, né? Sim. Por que quando a coordenadora entrou na sala e falou aquilo, eu senti tanta raiva? Então, assim, uma coisa que eu sempre falo, principalmente para os adolescentes, se questionem. Não tenha medo, não, se perguntem. Então, por que quando minha mãe me reclamou disso, eu senti tanta raiva? Eu senti tanta vontade de me isolar, né? Por que eu estou buscando meios, por exemplo, como que acontece, infelizmente, é muito assim, automutilação para resolver meus problemas? Por que eu busco alguns meios que não traz saúde para mim, para meu corpo físico, para minha mente, como forma de resolver, né? Então, se questione, não tenha medo. Assim, se pergunte, hoje acordei, minha mãe foi bem estressada comigo, falou algumas coisas, por que aquilo me atinge tanto? Por que eu fico tão para baixo? Né? E aí, assim, quando você se questiona, que você chegar a uma conclusão, depois, em outro momento, chama aquela pessoa para conversar, porque muitas vezes, Aldísio, eu vejo que a saúde mental ela também tem muito a ver com sabedoria e discernimento. Então, quando eu tenho uma saúde mental boa, eu também tenho sabedoria de entender o momento certo de agir, o momento certo de chegar naquela pessoa, o momento certo até de fazer algo por mim, né? Como também eu tenho um discernimento, eita, isso aqui cabe, isso aqui não cabe, isso aqui convém, porque muitas vezes a gente faz ações que a gente faz no automático. Não pensa nas consequências daqueles atos, do que vai chegar para mim e para os outros, né? Então, assim, outro ponto que a saúde mental ela vai trabalhar, que a terapia ela vai trabalhar junto à saúde mental é como eu me aprecio, como eu me amo, como eu me cuido, né? Isso é extremamente importante. Como eu falei no início, não adianta a escola trazer toda uma proteção física se eu não me aprecio, se eu não me cuido. Então, não adianta, né? Então, assim, tem pessoas, Aldísio, que elas vivem se colocando em risco porque falta amor, né? E assim, não adianta falar, mas eu amo demais minha mãe e meu pai e tal, se você não se ama, em primeiro lugar, né? Então, assim, tem que ter essa questão do amor. Então, adianta a escola colocar toda uma estrutura de segurança, toda coisa. Se eu vivo colocando minha vida em risco, né? Se eu vivo tendo ações que eu não penso, se eu vivo tendo ações que, de certa forma, me matam, nem que seja, não fisicamente, eu não falo só da morte física, mas da morte emocional, da morte espiritual. Então, por que tá tendo essa ausência de cuidado comigo, né? Será que a escola também tem que cuidar dessa parte minha? Porque esses dias eu questionei para alguns alunos, né, que eu entrei em uma sala. A escola tem feito toda equipamento, estrutura, tem tido toda essa ação. Mas, assim, também, qual a minha responsabilidade também no meu cuidado, né? No meu autocuidado. A escola não pode estar 24 horas me monitorando, tendo cuidado por mim. Então, por exemplo, alunos que trazem, digamos assim, objetos cortantes. Então, adianta a escola botar muros e tudo mais, câmera, se eu estou trazendo aqui um objeto cortante dentro da minha bolsa? Que pode acontecer de um aluno ali no momento se estressar, pegar, ver, enfim. Então, assim, qual é o cuidado que eu também tenho por mim? Né? Então, não é só o outro que tem que cuidar, eu também tenho que me cuidar. Né? E um ponto muito importante, Aldísio, que eu vejo assim, muita codependência dos professores, dos pais. Então, assim, até que ponto é responsabilidade do meu pai, até que ponto é minha responsabilidade também, meu autocuidado. Essa é uma questão que, assim, há tempos que eu evidencio, que eu trago para as minhas reflexões, para palestras que acompanho, que realizo, que é a dependência afetiva, como sendo um dos males do século, né? Assim, um sinal muito evidente desse desequilíbrio, não é, que causa esse adoecimento mental e emocional. Como você enxerga hoje, né, os principais sinais de dependência afetiva no ambiente escolar, que deve ser bem presente nas relações entre adolescentes, entre alunos, aluno e professor, entre professores, não sei, não é? Então, como é que você enxerga hoje, dentro do ambiente escolar, a dependência afetiva e quais são os caminhos para a superação? Aldísio, foi uma boa pergunta, né? Porque, assim, hoje em dia está muito mais comum do que se pensa. Assim, é muito comum essa demanda de dependência afetiva. E aí, dependência afetiva, eu falo não apenas só de namorado, mas, assim, dependência afetiva de colega de sala. Eu não estou num grupo de fulano, então eu não consigo fazer trabalho, eu não me sinto motivado a fazer trabalho. Eu não tenho aula com um professor fulano e tal, eu não consigo assistir bem, porque mudou, porque chegou outro professor. Dependência, principalmente dos pais, né? A afetiva dessa questão da dependência dos pais também. E aí, assim, Aldísio, uma coisa que a gente tem que
também entender da dependência afetiva é que a dependência afetiva ela também não vem do nada. Então, assim, a gente precisa compreender também a responsabilidade também dos pais nessa questão da dependência afetiva. Então, assim, como é que eu tenho educado meus filhos nessa forma voltada para o afeto? Né? Como é que meus filhos eles têm sido instruídos em casa, eles têm recebido esse afeto, porque muitas vezes, não estou colocando só a culpa nos pais, né? Deixando bem claro, mas muitas vezes, algumas situações, não todas, mas algumas situações que eu recebo de alunos que são extremamente dependentes afetivos de relacionamentos, inclusive amorosos, quando eu vou fazer uma pesquisa ali por trás sobre como é teu relacionamento com teu pai e com tua mãe, é ruim. Olha, isso geralmente é uma ausência, né? Então eu vou preencher de alguma forma isso aí. É ruim. E assim, os pais precisam entender que eles precisam desse afeto. Eles precisam. Não é besteira falar sobre isso, né? É porque eu já faço o que eu já pago colégio, como eu já escutei muito de alguns pais, né? Eu já pago escola, eu já dou tudo melhor, roupa de marca, mas não é só isso. Né? Então, entender que, inclusive, Aldísio, entender que a questão da afetiva, ela está totalmente ligada à questão mental. Então, assim, se eu não recebo o afeto necessário enquanto criança, desde a minha concepção até meu desenvolvimento, pode ser que eu venha a me vincular com as pessoas de forma errada, de forma exagerada. Por quê? Porque aquilo, assim, é como se eu estivesse buscando uma coisa que me faltou. E aí eu não sei lidar, eu não sei, às vezes até inconscientemente. Então, por exemplo, eu vejo situações de meninas, né, que eu faço escuta aqui na escola, de chegar totalmente dependente, dizer assim pra mim, olhar pra mim, menina bonita, esteticamente falando, né, inteligente, com notas boas, né, de família boa, e chegar pra mim e dizer assim, Aline, não consigo sair do meu relacionamento atual. Ele passa por mim, eu namoro com fulano, ele passa por mim, nem comigo me cumprimenta, só fala comigo quando ele convém, mas eu não consigo dar um basta. E aí, assim, olha que sério passa a ser. Então, como eu me relaciono, meus 15, 16 anos, eu não consigo dar um basta no relacionamento que não tá me fazendo bem. E aí, quando eu vou atrás de saber, o relacionamento com o pai é uma negação. Nossa. Né? Então, assim... Olha como interfere, né? Como isso tem relação, né? Então, como a importância também dos pais não só se ater, que eu vejo que hoje em dia tem muito essa questão dessa preocupação dos pais, que não estou dizendo que não é importante, mas também mas assim, que existe de uma forma exagerada. Eu tenho que pagar a escola, eu tenho que comprar roupa, eu tenho que proporcionar que meus filhos saiam nos melhores restaurantes, que meus filhos tenham o melhor celular, o iPhone do ano. Mas, ao mesmo tempo, falta o que é o principal, que é afeto, atenção, acolhimento, né? E isso, querendo ou não, afeta nessa questão psicológica, né? Quais os caminhos que poderiam ser traçados para a superação dessa dependência afetiva? Dentro do ambiente escolar, como é que você sugere que seja trabalhado? Pronto. Primeiramente, assim, não mais importante, terapia, né? Então, essa terapia é extremamente importante nessa questão da resolução do desligamento dessa questão desse apego emocional, né? Dessa configuração errada de se relacionar. Então, terapia, porque aí a terapia, Aldísio, ela vai, de certa forma, ajudar nessa questão do autocuidado, do se conhecer, do autoconhecimento, de me entender, de me compreender, de saber quem eu sou. Porque quando eu sei quem eu sou, é uma coisa muito importante. Eu saber quem eu sou também me traz a questão também de saber o que eu mereço. Né? Então, assim, quando eu me conheço, eu também sei o que eu preciso ter, o que é demanda minha, né? Então, assim, o que eu posso aguentar, o que eu não posso. Então, primeiramente, essa questão da psicoterapia. Aí, em segundo lugar, posso colocar em primeiro a questão familiar também, esse suporte, esse acolhimento, esse estar junto também desse adolescente que passa por esse momento, né? Também é extremamente importante. Como também uma coisa que eu sempre coloco para eles que é muito importante é a questão de distribuir essa energia, né? Então, geralmente, quando eu sou apegada emocionalmente com alguém, minha energia ela tá totalmente voltada para aquela pessoa. E aí, eu preciso fazer um processo de o quê? De começar a enxergar outros meios, outras pessoas, outros modos de se sair dali, tirar aquela energia para outras formas. Então, prática de exercício físico, entrar em novos grupos de amigos, fazer novas formas de lazer. Então, tirar aquela energia daquele momento, daquela pessoa, para distribuir, porque geralmente é isso. A dependência emocional é quando eu coloco toda a minha energia naquele relacionamento. Então, não é outra coisa. Então, eu fico ali, minha vida fica em função de fulano.
né? Então, assim, se fulano me dá um não, eu desabo. Se fulano me dá o sim, é o dia melhor da minha vida. Então, para observar, quem tem dependência emocional é assim. Se fulano faz alguma coisa boa para mim, é o melhor dia da minha vida. Mas se fulano também, ele me dá um não, ou ele age com indiferença, ou ele me trata mal, é o pior dia da minha vida. Nossa. Né? Então, assim, eu coloco, é como se fosse assim, eu coloco num pedestal a pessoa para que ela comanda a minha rotina. Aquilo que eu gosto, aquilo que eu não gosto. É como se fosse assim, eu Um dou um sequestro poder. da própria subjetividade. O Padre Fábio tem um livro, né? Isso. Quem me roubou de mim. Acho fantástico. Um livreto, Pronto. um livro muito bom, muito bom. Fala Até exatamente aconselho, sobre. né? Então, no livro ele trabalha muito essa questão, né? Da subjetividade sequestrada. E que a gente vai perdendo essa condição de ser eu, de ser você mesmo, e sem nem dar de conta, sem nem perceber. Às vezes é uma vontade imposta pelo outro, pelo namorado, pelo amigo. Não, Isso. você quer muito vestir aquela roupa, né? E aí o namorado diz, não, veste essa que é melhor. São coisinhas pequenas que talvez aparentemente não tenham significância inicialmente, mas isso vai criando um volume. Né? E Isso. quando menos espera, o outro passa a ter controle sobre o teu próprio desejo. Isso. E começa pelo desejo, geralmente, né? Quando Isso. você vê o seu desejo sendo submetido tão somente ao desejo do outro. Isso. Isso aqui que configura, de fato, a dependência. É quando eu não tenho mais, assim, é aquilo, eu não tenho o que sentir. Porque meu sentir vai depender do que o outro achar, do que o outro falar, do que o outro quiser. É tipo isso mesmo. Muito bom, muito bom. Bom, ainda voltando para a questão da formação na escola, da importância da psicologia, do setor de psicologia, nós temos, dentre as várias competências educacionais que estão presentes na matriz curricular de toda a formação, não é, escolar, a competência socioemocional ela é determinante. Eu penso que ela é fundante até, porque ela tanto influencia como também ela provoca o surgimento de outras competências. Sim. Né? Como que você enxerga hoje ou poderia sugerir para trabalhar melhor a competência socioemocional no ambiente escolar? Isso vai ser válido para todas as escolas, pública, privada, todos os ambientes em que a educação é assumida como sendo, não é, o objeto principal. Sim. É importantíssima essa pergunta, né? Porque hoje a gente precisa entender que aulas, assim, né, dentro das escolas de competência socioemocional, orientação de vida, né, é extremamente importante e essencial na grade curricular. Então, são aulas que elas, em hipótese alguma, deveriam ser tiradas ou deveriam ser feitas de qualquer forma, de qualquer jeito, porque aquilo que a gente já colocou aqui, né? Eu disse, não adianta eu ser um bom aluno, saber muito do conteúdo e emocionalmente não ser legal. Não tá bem, né? Não tá legal. Né? Então, assim, entendendo que o ser humano, ele é um ser humano complexo. Então, do mesmo jeito que eu tenho a parte do meu cérebro que cuida da inteligência, eu tenho a parte do meu cérebro também emocional. Então, se eu tenho muita inteligência, se eu sou um médico super capacitado, mas eu não tenho domínio de minhas emoções, eu tendo a ser um profissional, infelizmente, fadado ao fracasso. Porque aí eu não consigo lidar, né, com os outros. E aí, assim, quantas vezes você pai, você mãe, educadores, né, que estão nos acompanhando, né, até alunos mesmo, né, já ouviram falar, dizer assim, profissional tal é um profissional super competente, mas ele não sabe, não tem trato com os pacientes. Ele não sabe lidar com as pessoas. Então, é muito comum ouvir isso daí. E aí, assim, quantas vezes também, Aldísio, você, quando pessoa vai procurar um serviço, e aí a pessoa é super estúpida, te trata mal, mas você sabe que ali é o profissional que é referência daquela área, mas aí você prefere se consultar com outro profissional que não seja tão não é uma referência, exatamente porque aquela pessoa não sabe lidar contigo. Então, assim, eu trago esses exemplos para vocês entenderem que desde a grade curricular de ensino médio, ensino fundamental, é essencial ser trabalhado isso, porque não adianta você sair da escola competente para passar no vestibular de medicina, de direito, de filosofia, do que for, de psicologia, se eu saio da escola despreparado para lidar com os outros, né? Então, assim, é uma conta que não fecha. Não fecha. Então, assim, hoje em dia a gente sabe que eu preciso sair da escola, terminar o terceiro ano do ensino médio. Não estou falando que você precisa terminar 100% com tua saúde mental lá em cima, sabendo de tudo, sabendo lidar com tudo. Não, porque também, Aldísio, vale a gente destacar que a questão do autoconhecimento, dessa questão do cuidado, da saúde mental, é um caminho. É um então, processo, né? É um processo. Não se compra em supermercado, Isso, né? isso. Vou aqui entrar na internet e comprar aqui Isso. um pouquinho de saúde mental para mim. Ei, não chegou Isso. ainda. Não dá para ser assim ainda, gente. Até porque eu vou adquirindo essa saúde mental convivendo mesmo. Claro. É no meu dia a dia, né? Mas, assim, eu falo dessa questão, assim, do básico ser trazido
para dentro de sala de aula, né? Do básico mesmo. Eu saí do terceiro ano, eu saí da escola tendo uma consciência de que eu também preciso da saúde mental, não só saber aquele conteúdo, né? Então, assim, isso é extremamente importante. Até porque, Aldísio, trazendo sobre os últimos acontecimentos, essa questão das violências acontecidas na escola, alguns, se não a maioria, eram causados por pessoas que passaram pelas escolas e que já demonstravam os professores falavam que não sabiam socializar, que eram excluídos, né? Ou seja, que não tinha saúde mental conservada. Então, eram até, ouvi relatos até de professores falar assim, eram alunos excelentes em questão de nota, mas era ali, ó, num canto. Então, assim, se trabalhava nota, mas não trabalhava essa questão, né? Não tinha esse olhar de dizer assim, mãe, chama ali a mãe, ó, teu filho, ele precisa de uma terapia. Ele não tá convivendo bem com os pares. Ou até esse professor ter esse olhar de dizer assim, fulano tá sendo excluído, fulano tá sofrendo bullying aqui. Então, deixa eu cuidar disso daqui, porque muitos que entraram nas escolas para fazer o que fizeram, né? Não estou justificando, mas muitos sofreram bullying, não foram acolhidos dentro da própria escola, ninguém escutou, ninguém deu ouvidos, ninguém deu atenção, né? Como você mesmo disse, né, não justifica, mas por outro lado também, né, não impede da gente fazer essa reflexão, de ir muito além simplesmente do fato em si. E Isso, perceber suas causas, né? isso, Muito importante, né? E tem ações bem concretas que podem ser feitas, né? Desde esse espaço para escuta, dessa atenção que é dada à circunstância que o aluno, né, o que o professor mesmo está passando, está vivenciando, né? isso, Então são situações bem concretas, né? isso. E você está gostando, hein? Coloca aí, manda uma mensaginha pra gente. Tô gostando, tá muito bom. É por aí. Ou então se tem alguma dúvida, alguma contribuição, deixa também, né, no nosso chat seu comentário, a sua pergunta, né, a sua colaboração para a gente enriquecer mais ainda esse nosso diálogo. Vamos deixar spoiler, vamos? Vamos dar um spoilerzinho? Gostou desse assunto? Saúde mental, competência socioemocional na escola, já que o nosso podcast é sobre educação, que tal a gente aprofundar mais sobre socioemocional na educação? É bom? Vale a pena? Já que essa é a realidade que está batendo na nossa porta, gritando ao nosso ouvido, por não sabermos, às vezes, como lidar com situações conflituosas, com desafios no ambiente escolar, não é, com a necessidade de buscar mais equilíbrio, com a saúde mental para sermos pessoas mais equilibradas emocionalmente. É interessante? Então aguarda, que tem coisa boa chegando em nosso podcast Calçada Virtual, relacionando saúde mental, relacionando com educação, fazendo com que a competência socioemocional seja o assunto dessa nossa calçada, mas sempre com várias vertentes, porque é isso que permite o diálogo, a gente se abrir ao novo, a gente dar espaço ao que é diverso, tá bom? Aline, muito obrigado. Você não sabe como você contribuiu e como essa sua fala vai, né, reverberar, vai se ampliar mais ainda, não é, através das pessoas que escutarem e que irão compartilhar esse episódio com aqueles que tanto amam. Como é importante a gente deixar esse registro, saber que essa contribuição ela não vai ficar apenas em um momento, mas tantas outras pessoas, sem determinarmos prazos, vão escutar esse podcast, vão assistir esse episódio e vão dizer, opa, fulano de tal precisa também ouvir sobre isso, escutar sobre isso. Como foi bom ter ouvido falar dessa forma sobre esse assunto. Eu tenho certeza que é isso que você vai constatar e dizer, e é essa atitude também que você vai tomar. Compartilhar esse assunto, esse episódio, com tantas pessoas que precisam aprofundar esse assunto, tá bom? Muito obrigado, minha amiga, por estar aqui. E você vai estar, olha o que eu estou dizendo, ela vai estar com a gente em tantos outros momentos, tá bom? Também agradeço, viu, Aldísio, mais uma vez, assim, pela atitude de chamar para falar de um assunto tão importante hoje em dia, né? Ter essa atenção de falar sobre, como também agradeço a vocês, né, que estão nos acompanhando. E aí, como Aldísio falou, qualquer dúvida, até que talvez você vá rever novamente, né, e apareça, surja alguma dúvida, anota para que no próximo, né, você possa estar trazendo, né, as dúvidas ou algumas perguntas que até talvez agora, no momento, você não conseguiu associar, né? Mas assim, que a gente tá aqui para isso, né? Para também esclarecer, para também tirar as dúvidas, né? E mais uma vez, muitíssimo obrigado, viu, pela atenção de vocês e pelo convite. Gostou no próximo?
Isso diz muita coisa, viu? Quando ela falar assim no próximo, é porque tem muita coisa boa vindo por aí, tá? Então, pessoal da psicologia, os alunos, estudantes do curso de psicologia, leva esse podcast para outras pessoas, não é? Pessoal das escolas, professores, educadores, olha, tem muita coisa boa construída nesse podcast Calçada Virtual, e é só você acompanhar o nosso canal no YouTube, é só você seguir a gente no Instagram, Facebook, Twitter, porque sempre temos novidades, sempre temos conteúdo de verdade sobre a educação chegando para vocês, tá bom? Um abraço grande, fique com Deus e até a próxima.